Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Líderes de Sucesso Start, podcast aqui da nossa Fórmula Digital, onde a gente traz especialistas para informar você, nosso público, sobre assuntos que vão fazer parte do seu dia a dia, que vão fazer a diferença. A gente aproveita, é claro, para deixar aquele pedido tradicional, para você se inscrever no nosso canal, dar o like e, claro, comentar o nosso episódio de hoje. E por falar em episódio de hoje, a nossa convidada, ela é jornalista, empreendedora, apaixonada por comunicação e por contar histórias que geram impacto. Há mais de 10 anos, atua no ecossistema de tecnologia e inovação, ajudando empresas a se posicionarem através de estratégias personalizadas de comunicação. Fundadora da Comunica Mais, lidera um time de 15 profissionais. Não é 1, 2, não. São 15, gente. E já entregou mais de 150 projetos em 5 anos, atendendo atualmente 29 clientes. A sua experiência inclui ainda passagens pela Secretaria de Inovação do Estado, pelo Tecnopuc, pelo Shopping Iguatemi e por veículos como Zero Hora e O Sul. Ela é uma profissional que une estratégia, profundidade jornalística e grande experiência em fortalecer marcas e negócios por meio da comunicação. Seja muito bem-vinda ao Start, Camila Gilélio. Muito obrigada, Micael. Obrigada. Estou muito Imagina, feliz de estar aqui. Uma honra nossa te receber aqui em nossos estúdios. Camila, para a gente começar, a comunicação teve uma evolução gigantesca nos últimos anos, né? A gente vê aí, principalmente agora com a IA nos últimos 2 anos, teve uma explosão, né? Como é que as empresas conseguem se adaptar em meio a essa rapidez gigantesca, né? E mais, o que mudou de 10 anos para cá, quando tu começou a tua empresa, para os dias de hoje? Qual é a maior diferença que tu vê, assim? Nossa, essa pergunta é bem complexa. Eu até saí de um evento agora de manhã que falava muito sobre tecnologia, que, como tu disseste, eu trabalho com muitas empresas de tecnologia, né? E a chegada da inteligência artificial realmente está mudando tudo muito rápido. Ela não chegou agora, né? Ela já existe há um tempo, assim, quando eu trabalhei na Secretaria de Inovação lá em 2019, eu lembro que o secretário que trabalhava comigo, que é o Luiz Lambi, falava já muito sobre inteligência artificial e o que ia acontecer, o impacto da inteligência artificial que a gente não tinha, na época ele dizia, não tinha ideia do que estava por vir, né? E agora a gente continua também sem ter exatamente muita noção do que vai acontecer, porque a potência desse negócio é muito grande. Mas falando diretamente da comunicação, assim, primeiro que eu acho que a comunicação, assim como a tecnologia hoje, ela é fundamental para todo mundo, não existe, ninguém vive sem tecnologia mais, né? E aí a tecnologia está em tudo, e não necessariamente está num celular, mas ela está nos medicamentos, ela está no teu produto de beleza, tem tecnologia aplicada em tudo. Da mesma forma, eu acho que a gente não vive sem comunicação, e isso desde que a gente nasce, né? Todo mundo se comunica de alguma forma. Desde que existe humanidade, né? E a gente se comunica sempre de alguma forma. E o que as empresas estão percebendo, eu acho, já desde quando eu comecei a empreender, faz 5 anos, vai fazer 6 agora, é que é importante ter comunicação, ter profissionais de comunicação. Fazer comunicação de uma forma profissionalizada, de uma forma com conteúdo, com conhecimento, né? Técnica. Com técnica, essa palavra que me faltou, que eu fiquei pensando aqui, me faltou essa palavra. E isso é muito bom, porque eu vejo o mercado de comunicação crescendo muito, né? Eu vejo muita oportunidade de comunicação, né? Se na minha época, que eu estava, faz 20 anos que eu entrei na faculdade, mais de 20 anos, né? Comunicação era um mercado assim que as pessoas diziam, não é um mercado muito promissor, vai fazer comunicação, não é tão promissor. Hoje em dia eu acho o contrário. Eu acho que é um mercado extremamente promissor. Qualquer pessoa que for trabalhar com qualquer tecnologia, ela precisa saber se comunicar, ela precisa saber interpretar um texto, ela precisa saber escrever uma pergunta, ela precisa saber formular bem uma pergunta. Se a gente está vivendo na era da IA, na era das tecnologias, o que a gente vai poder oferecer para os nossos clientes, oferecer para as pessoas? O nosso entendimento, a nossa interpretação. E comunicar nada mais é do que tu interpretar, tu ter uma capacidade de percepção das coisas para poder trazer sugestões de estratégia e soluções, para aqueles problemas. Exato. Para isso, tu precisa saber interpretar cenário, precisa saber interpretar o que a pessoa está dizendo, entender o problema. Isso tudo é comunicação, né? Então, acho que a gente está vivendo uma época muito promissora para a comunicação.
Eu acho que é um mercado que está crescendo muito. Isso também começou ali na pandemia, quando as empresas todas precisaram se fechar, deixar as pessoas em casa. O que aconteceu? Como é que elas se mantiveram vivas, vendendo os seus produtos? Se comunicando. Aí foi marketing digital, aí foi diversas estratégias de comunicação diferentes, né? A partir do momento que tira todo mundo de dentro da empresa, deixa todo mundo em casa, como é que as coisas continuaram funcionando? Redes sociais. Com tecnologia e comunicação. Exato. Então, é um mercado que está, para mim, assim, em ascensão, em crescimento. Mudou realmente tudo muito, porque o perfil das pessoas mudou. A gente estava conversando nos bastidores, né? Cada faixa etária tem um jeito de consumir comunicação. E a gente que é precisa... totalmente diferente, né? Totalmente diferente, a gente precisa se adaptar, a gente precisa entender o que cada faixa etária faz, como que ela consome informação e se comunica. Mas tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para te trabalhar com uma faixa etária que se comunica mais pelo digital, tem quem ainda vai pelos meios tradicionais, mas a verdade é que a gente precisa estar o tempo inteiro repensando. A tua estratégia de hoje, daqui a um mês, talvez não valha mais. E parece exagero, mas não é, porque as coisas estão mudando muito rápido. Né? Exatamente. Então, até nesse evento que eu tava, o empresário disse, todo mundo tá andando com uma plaquinha assim, não me segue que eu tô perdido, mas é mais ou menos isso, a gente tá tentando entender o que tá acontecendo e recalculando a rota o tempo todo, de acordo com as necessidades que vão surgindo, né? A gente tem um problema aí, que é o seguinte, a gente tem uma geração, ou a maioria das gerações, até os millennials, quem nasceu até 95, 96, de pessoas que estão vivendo agora uma transição tecnológica. Porque o mundo, por exemplo, dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, era o quê? Televisão, rádio e jornal. Era o mundo deles. Uhum. O nosso, o que é? Claro, eu ainda peguei um pouquinho da parte analógica, né? Então, a TV analógica, videocassete, aquela coisa toda. Isso? Peguei. Não acredito. Peguei, eu era criança, mas peguei. Então, mas a geração mais nova, não. Ele já nasce com o celular na mão. Não, eles já nascem com tudo. É completamente diferente. A gente vem, acredito eu, né, numa transição geracional e tecnológica, né, de uma para outra. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, o INSS. Uhum. Teve o escândalo agora do rombo, né? Uhum. Cara, o INSS, não, mas você acessa o seu app, mas muitas vezes tem senhores de 70 anos que não sabem acessar. Aquilo para eles é algo completamente de um outro mundo. Porque eles viveram uma outra época, né? E acho que isso entra a parte de comunicação e ao mesmo tempo geração, né, Camila? Eles viveram outra época, mas eu trabalhei, um dos meus primeiros empregos, assim, na verdade tinha 18 anos, eu trabalhei com uma coisa que isso eu tenho certeza que tu não pegou, que era posso ajudar nos bancos. A gente usava um coletinho, posso ajudar, e ensinava as pessoas a mexerem nas máquinas para tirar dinheiro. Hoje em dia nem dinheiro a gente usa, Pix. né? Ninguém Pix. anda com dinheiro. Dinheiro de papel, se alguém te der dinheiro, é um problema, porque tu vai pagar com dinheiro, as pessoas nem troco tem. Tipo, dinheiro. É horrível. Meu pai tem mania de me dar dinheiro. Vou te dar um dinheiro. Pai, não me dá dinheiro, não tem o que fazer com esse dinheiro. Então, na época, as pessoas chegaram às máquinas ali dos bancos e aquilo era muito moderno. E as pessoas mais idosas iam receber os benefícios do INSS e aquilo era um bicho de 7 cabeças. Então, por isso que a gente existia. A gente ensinava a usar a máquina, né? Sacar, usar a máquina. Mas o que eu percebo é que as pessoas, mesmo as mais velhas, elas estão se adaptando rápido às tecnologias e elas estão aprendendo também. Claro que com mais dificuldade e às vezes, assim, elas não consomem tanta informação que nem a gente. Então, caem mais golpe, né? Não tem um olhar mais crítico. Não tem um olhar mais crítico, não sabe que aquilo ali... Né? Tem isso com certeza. Mas eles também se adaptam rápido e aprendem. Pode ver, as tias, os tios, as pessoas mais velhas da família. Todo mundo tá com WhatsApp, todo mundo tá com celular. Minha avó tá com celular. Usa o aplicativo do banco. Então, assim, com mais dificuldade, mas eles aprenderam também, né? Mas se tu comparar, claro, uma pessoa mais idosa com um adolescente ou uma criança, eles já nascem digitais, né? Exatamente. Então é diferente mesmo. Exato. Tu sabe que isso que tu falou sobre o negócio de golpe, né? É uma questão que eu tava esses dias pensando, né? E eu acho que realmente é geracional. Por quê?
Os nossos avós, nossos pais, eles vêm de uma época em que o que estava na televisão era verdade. É verdade. Se estava no Jornal Nacional, Cid Moreira falando ali, era real. Então, acho que a mesma lógica que eles tinham naquela época é a lógica que eles têm no celular. Se está naquela tela, é verdade. Pode ser. Talvez seja isso uma boa também. teoria, é verdade. Né? E Camila, como é que o empresário, né, ou o empreendedor pode criar uma comunicação que gera a autoridade? É um trabalho a longo prazo, né? Mas eu acredito muito na comunicação realmente para gerar autoridade. Tá. O que eu acho que é fundamental? A gente trabalhar com verdade. Então, assim, se o que a pessoa faz, ela tem entregas consistentes, relevantes, a comunicação vai potencializar isso. Vai mostrar para os outros o que aquela pessoa faz e vai chancelar, daí seja por assessoria de imprensa ou outros tipos ou outras ações de comunicação. Agora, o que eu acho é que quando a pessoa não tem conteúdo de verdade ou não tem entregas consistentes, não tem entrega consistente, não tem resultado, a comunicação ela funciona por um tempo, mas ela não se sustenta, né? Então, eu posso pegar uma pessoa que diz que faz, mas se ela não entrega de verdade, por melhor que seja a minha comunicação, em algum momento vai aparecer que ela não entrega de verdade e a reputação dela vai por água abaixo. Porque com as redes sociais e com a tecnologia que a gente está falando, é muito difícil de tu enganar as pessoas por muito tempo. Então, as ações de comunicação para a reputação, para a marca, para fortalecer a imagem, né, ou criar uma reputação, elas são em cima de dados, de números, de entregas, de histórias verdadeiras, né? E a gente tem sorte, assim, pelo menos eu tenho muita sorte que eu trabalho com gente muito boa, com empresas que estão há anos no mercado. E geralmente o que acontece com as empresas que eu trabalho, ou os profissionais, são pessoas que já fazem há muito tempo, só que não divulgam. E a gente sabe que hoje, se tu não divulga, é como se tu não estivesse fazendo, né? Tu não existe, Tu né? não existe, exatamente. Alguém me disse esses tempos também assim, quem não se posiciona é posicionado. Então, se tu não faz, alguém vai fazer por ti e vai dizer o que é. Exato. Mas, realmente, eu acredito que quando não é verdade, quando é só um discurso mais de marketing, logo ele cai por terra. Então, as empresas que querem buscar a comunicação, que querem se posicionar, primeiro elas têm que entender se elas realmente solucionam algum tipo de problema, se elas têm entregas de valor, se os clientes que elas atendem estão satisfeitos com o que elas estão fazendo. Se sim, não tem por que não fazer, né? Exato. Até os clientes que eu atendo, eles são o contrário, eles têm um monte de case, um monte de história e não falam usam. que tem vergonha e tal. Não, gente, vamos mostrar, vocês são bons no que vocês fazem, né? Vamos fortalecer a reputação de vocês e tal. Então, é mais nesse sentido, né? Mas tem que ter dado, tem que ter número, tem que ter verdade. Senão, a ação de comunicação vai morrer no meio do caminho, não vai sustentar sozinha. A comunicação sozinha não sustenta algo que não é verdadeiro. E assim, a gente vê muito isso pelas redes sociais, né? Se uma empresa tem um péssimo atendimento, tem uma péssima aproximação com aquele público e muita reclamação, isso vai surgir nos comentários, né? Exatamente. E aí não tem como mentir. destrói a imagem da empresa, né? Acaba. Pode ser um vídeo perfeito, que nem tu falou, mas tem comentário negativo, aí isso é uma cascata, né? Depois vem outras pessoas e começam a falar mal também, e aí aquilo não acaba, né? Bom, a gente volta daqui a pouco com o nosso papo aqui com a Camila de Lélio, que em seguida a gente vai falar sobre os erros mais comuns que as empresas cometem ao se comunicar nas redes sociais. A gente vai ver um recadinho muito importante aqui da Fórmula Digital e a gente já volta. Segura aí. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história.
Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Tá aí, voltamos então aqui no Start com o nosso papo com a jornalista Camila de Lélio, né? Falando sobre a questão de comunicação aqui no Brasil, no nosso estado e, claro, dando dicas para você que está nos assistindo. Voltando aqui, Camila, quais que são os erros mais comuns que empresários e empresas cometem ao se comunicar e como corrigir isso? Pois é, tu falaste, eu fiquei pensando quais são os principais erros, né? Eu acho que tem muito a ver com o que eu disse sobre a gente comunicar a verdade, né? Tá. Então, como eu trabalhei muito tempo com startups, por exemplo, quando eu trabalhava no Tecnopuc, eu atendia as startups do parque, as empresas que estão nascendo. E geralmente as pessoas têm uma ansiedade por comunicar. Eu quero falar, eu quero mostrar, eu fiz esse produto, mas tu ainda não testou, tu ainda não sabe se aquela ideia vai funcionar. Um projeto, ele muda várias vezes, né? Então, eu acho que comunicar algo que tu ainda não testou, né, pode ser um problema para tua imagem, que é o que tu disseste ali. Tu lança uma ideia, tu acha ela maravilhosa, comunica, ninguém compra a tua ideia, tu faz lá divulgação nas redes sociais, vamos supor, fala, mas não dá certo o teu projeto, daí logo tu já muda, daí tu muda. Na minha visão, dá uma confundida nas pessoas. Então, em termos de marca, né? Então, é melhor que tu teste primeiro, tenha certeza de que aquele produto está funcionando e depois tu comunica. Acho que essa questão de... Daí são diversas estratégias que podem ser ruins para as empresas, né? Mas tu estava falando de comentários. Se tu faz um post ou alguma coisa na tua rede social e as pessoas começam a repercutir negativamente, tu tem que responder, tu tem que falar com as pessoas. Não dá para simplesmente tu fechar os comentários, Ignorar. né? Ignorar. Então, eu acho que não ter um plano de prevenção de crise é um erro que as empresas cometem. Não é depois para mediar, não é depois que aconteceu e tu pensa o que tu vai fazer. Tu tem que ter mapeado quais são as possíveis crises que o meu negócio pode sofrer e te preparar para isso, né? Então, isso é um erro importante e acontece com muitas empresas. E a crise, ela pode surgir de uma coisa mínima ou de uma coisa muito grande. Pode acontecer um desastre climático que vai afetar a tua empresa e tu tem uma crise enorme na mão, que tu vai ter, daqui a pouco, funcionários atingidos por isso, tu vai ter gente atingida por isso, ou um acidente, ou pode ser uma crise minúscula que toma uma proporção enorme numa rede social, que nem aconteceu uma vez com uma escola que tinha um cachorro que ficava sempre na frente da escola e um dia o guarda da escola expulsou, enxotou o cachorro de uma forma agressiva. Os alunos viram, foi para a rede social, gravou, e aquilo se tornou uma crise enorme. Então, a gente tem que estar atento, né? Isso tem a ver com a cultura da empresa, com como tu trabalha os teus funcionários, porque dependendo da cultura da empresa, o guarda jamais faria isso com o cachorro. Exato. Entende? Que realmente, para mim, que amo animais, é inadmissível tratar mal um animal. Mas então, assim, a crise ela pode acontecer por qualquer coisa. Ou algo muito grande, ou algo que parece pequeno e que se torna grande. Mas, principalmente, assim, também é tu não falar, sabe? As empresas, elas têm isso de não falar, e eu acho que é um erro. Não querer se posicionar. As pessoas, elas querem que a empresa cresça, elas querem que comprem o produto delas, mas elas não querem ir para a rede e falar, elas têm medo. Se aproximar do público. Então, isso é um erro também. Eu acho que a rede social tá aí, a tecnologia tá aí, a gente tem que falar, a gente tem que expor. Não precisa necessariamente ser o dono da empresa aparecendo o tempo todo. Eu acho que às vezes nem tempo as pessoas têm para isso mesmo e é cansativo. Mas bota o time, bota alguém que tu confia, das tuas lideranças, elege pessoas para estarem ali representando a tua empresa e falando, apresentando o negócio, falando o que vocês fazem, né? Então, isso... Não falar, se esconder, hoje em dia, para mim seria o maior erro, né? Um dos maiores erros. Porque não tem como. A marca, se ela não tá na rede social, ela não existe, né? Exato. Não, e assim, né? Eu acho que entra muito no que a gente estava falando antes sobre geração, né? Muitos empresários têm na concepção, não, vou fazer um comercial de TV, vou gravar, vai pra televisão e já era. Não preciso ficar em rede social ali fazendo... como é que é o nome que dizem? Ai, me fugiu agora o nome. Merchandising, propaganda? Não, é publi. Publi. Publi, exato. Então, talvez seja uma mudança de mentalidade
que muitas pessoas teriam que ter, né, Camila? Os empresários, muita gente já tá entendendo, né, Uhum. que tem que aparecer, e tem várias empresas grandes, assim, que sem fazer juízo de valor, se gosta ou não dele, mas eu acho interessante lá, o dono da Havan dá a cara a tapa o tempo todo. Ele vai ali, o Luciano, e aparece. Não tô perguntando se gosta, se não gosta, não importa. Ele entendeu que falar com o público dele faz sentido E as deu pessoas certo, né? gostam e deu muito certo. Então, qual é a estratégia da tua marca? Com quem tu tá falando? Tem marcas que não precisam que o CEO vá se expor, né? E aí pode ser o time, mas pode ser divulgação de outra forma. Mas tem outras que fazem sentido. A própria Cacau Show também, o CEO começou a aparecer junto com a filha, começaram a se mostrar e a empresa deu um boom. Então, tem algumas marcas que faz todo sentido e tem outras que não fazem tanto sentido. Mas a verdade é que a presença na rede, a presença digital, seja no Instagram, seja no LinkedIn, em alguma rede social tu tem que estar. Claro que são estratégias diferentes, né? O LinkedIn é uma rede mais profissional e ali tu vai divulgar daqui a pouco conteúdo mais sobre cultura, marca empregadora, vagas, valores, enfim, da tua empresa, ou conteúdo mesmo sobre o produto que tu entrega, mas tem que estar presente, né? Então, Camila, a gente sabe que a parte de comunicação, às vezes, é muito difícil, né? A gente trabalhar com uma equipe que seja de comunicação, porque existe muito ego, né? Um ego gigantesco. Um quer colocar a sua ideia e aí acaba tendo uma disputa. E a gente sabe que o quanto é difícil isso para o público de casa, para o empresário que está nos acompanhando agora, que talvez vá ser empresário na área de comunicação. Como é que ele vai liderar essa equipe de comunicação e também lidar com esse ego da equipe, de cada um? A entrega, a gente realmente tem muitas dificuldades em liderar pessoas, tá? É a parte mais difícil de empreender, é tu liderar pessoas. Uhum. Justamente porque a gente está lidando com algo muito complexo. Então, tu não é só um profissional. Tu tem a tua vida familiar, tu tem os teus problemas, tu tem o dia que tu tá bem, o dia que tu não tá bem. Exato. E as pessoas não chegam dizendo de manhã, ai, não estou bem porque aconteceu tal coisa. Elas chegam, mas e aí a entrega dela é prejudicada e tu não sabe, tu vai chegar atropelando. Então, não dá para ser assim. A gente sempre tenta entender um pouco o que tá acontecendo para poder liderar. Mas o ego, tem um cliente nosso, que é o Pedro Janot, que ele foi presidente da Azul Linhas Aéreas, eu não sei se vocês conhecem, ele tem uma história incrível. Ele foi primeiro presidente da Azul, ele trouxe a Zara para o Brasil e ele é especialista em liderar pessoas. Ele sempre fala que o ego ele tem que estar no bolso e o bolso de preferência furado para ti nem estar com o teu ego perto de ti no trabalho. E não tem espaço mesmo para muito ego. Essa é a verdade. Porque quando tu presta um serviço, por melhor que tu seja naquilo que tu faz, tu tem que ouvir o que o cliente está falando. E às vezes o que tu tá sugerindo não encaixa para aquela empresa. Exato. Então tu vai ter que botar o teu ego no bolso e dizer, eu faria diferente porque eu sou muito bom nisso, mas o cliente não quer. Então tu vai ter que arrumar uma estratégia que entregue resultado para ele, seja diferente do que tu estava pensando, mas ainda entregue resultado, porque não é simplesmente dizer assim, eu vou fazer o que o Mikael quer. Não vai dar certo, mas eu vou fazer. Não, né? É o teu nome, é a tua empresa, tu vai ter que fazer dar certo uma ideia que tu não acredita. Então, tu tem que fazer esse exercício todos os dias. Articular, né? Botando o teu ego no bolso. Claro que a gente sempre sugere, a gente sempre indica o caminho, mas às vezes a gente não acredita muito e tem que fazer dar certo, porque o modelo do negócio do cara, o cara quer que aconteça daquele jeito. Então, às vezes não dá, daí no meio do caminho a gente muda a rota. Mas o meu time é bom nisso, assim, de ego. O pessoal não é muito egocêntrico, assim. Coisa boa. Eu acho que o mais difícil ali é o dia a dia mesmo, porque as empresas têm muita demanda. A gente tem, sabe que comunicação é muito puxado, tem muita coisa, a gente trabalha bastante. E as pessoas cansam e o cliente... Aqueles memes que a gente vê são muito verdadeiros, né? Então, o cliente quer que a rede social exploda, mas nem o time dele, às vezes, curte ou comenta ou interage com os comentários na rede. O cliente quer sair nos maiores veículos de comunicação, mas ele não abre nenhum número. E a gente sabe que os veículos, né, exigem números. Então, essas dificuldades do trabalho são o que gera mais atrito entre as equipes. Que aí o líder tem que tentar mediar, acalmar os ânimos dos dois lados, né? Mais do que o ego, no meu caso. Acho que o ego tem mais a ver nas empresas, nos veículos de comunicação. Isso. Que as pessoas trabalham muito com a imagem. E aí eu acho que realmente o ego pesa bastante.
do que nas agências, assim, no meu caso, que a gente tá mais nos bastidores, sabe? Exatamente. Bom, Camila, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Para a gente fechar, quais que são as dicas práticas que tu daria para o nosso público para melhorar a própria imagem, a comunicação da própria imagem? Bom, eu acho que a imagem pessoal é muito importante, tá? Eu acho que a gente tem que entender onde a gente tá, para onde a gente vai. Essa questão do teu código de vestimenta, parece bobagem, mas é muito importante. Qual é a imagem que tu quer transmitir? Como é que tu quer que as pessoas te vejam? Tu quer que as pessoas... que leitura que tu quer que as pessoas façam de ti? Então, primeiro, tu tem que pensar um pouco sobre isso, e aí a tua imagem pessoal tem que ir pelo caminho que tu quer atingir, né? Sim. Então, eu quero ser respeitada como empresária. Que tipo de roupa? Qual é a linguagem? Que tipo, né? Então, primeira coisa, eu acho que é isso. As pessoas têm que cuidar da sua autoimagem. Isso realmente é muito importante. Eu acho que as pessoas têm que sempre... É uma dica de comunicação que eu dou para qualquer um. Ler, se informar, saber o que está acontecendo. Não adianta só ficar rodando o feed de Instagram e achar que está bem informado. A gente tem que procurar outras fontes de informação. Tem podcast, tem tudo. Livro, e-book, tem de tudo, né? Tem informação de todo lado. Então, eu acho que ser bem informado te ajuda com a tua comunicação. Quanto mais tu lê, melhor tu fala, né? Então, eu acho que se tu fala bem, né? Tu lê, tu interpreta, tu compreende e tu fala bem. E tu te veste de acordo com a imagem que tu idealizou, enfim, que tu quer passar, é uma forma muito poderosa, assim, sabe? Tu estava falando das dificuldades de liderar equipes, principalmente, às vezes, equipes mais jovens, as pessoas são mais descoladas, né? E eu sou totalmente a favor disso, e comunicação tem isso. Mas, às vezes, e aí é botar o ego no bolso, eu tenho que ir num evento no Palácio Piratini. Ele vai exigir que tu tenha um outro código de vestimenta, né? Então, acho que comunicação é saber ouvir, é ouvir o que o outro está dizendo para te poder contribuir de alguma forma, mas focado no que ele está falando, né? As pessoas querem falar sem ouvir. Então, escuta, lê, estuda, né? Cuida da tua imagem, que tu tem aí já uma ferramenta de comunicação potente. Tá aí, então. Bom, a gente ouviu aqui não é nem uma entrevista, é uma aula com a Camila de Lélio aqui. Camila, obrigada. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Start. Foi uma honra te receber. E antes, claro, da gente terminar, tuas redes sociais. A minha rede social é Camila de Lélio e as redes sociais da Comunica Mais, que é a minha empresa, é Comunica Mais Assessoria. Nos sigam, a gente está fazendo uma mudança agora de marca, vai ser dia 5 que a gente vai mudar tudo, então a gente está fazendo todo um suspense ali na rede, mas vem um momento bem legal pela frente, então nos sigam, e qualquer coisa eu estou sempre à disposição para trocar, para conversar, para contribuir e para aprender, né, que eu aprendo todo dia com todo mundo, aprendi muito hoje aqui contigo também. Maravilha, maravilha, muito obrigado, Camila. Bom, a gente volta na semana que vem com mais um episódio aqui do Start. Muito obrigado pela sua companhia. Por favor, claro, aquele nosso pedido lá do começo. Deixe o like, se inscreva no nosso canal e, claro, comente esse episódio maravilhoso com a Camila de Lélio. Até a próxima semana. Tchau, tchau!